E aí, pessoal, vou fazer mais uma parte do vídeo tutorial de como começar a pilotar nos simuladores. Hoje eu vou querer falar um pouco de voo em curva, tá? Então, vamos falar bem rapidinho sobre voo em curva. E aí a gente já vem aqui pro simulador, beleza? Então, ó, voo em curva. Em teoria é bem fácil, na prática nem tanto, tá? O que acontece quando a gente voa em curva, né? Quando a gente voa reto, ó, esse aqui é o nosso aviãozinho visto de trás, né? Aqui é a nossa asa e aqui é a fuselagem aqui do nosso avião. Então, quando a gente tá voando reto e nivelado, a nossa sustentação ela é para cima, né? Se a gente estiver colocando um ângulo de ataque, volta naquilo que a gente falou nas outras aulas, ela vai um pouquinho para trás, mas olhando desse plano aqui, ela continua perfeitamente para cima, né? Embora ela tenha um componente de arrasto e tudo mais, né? Quando a gente entorta o avião, quando a gente começa a fazer uma curva, acontece uma coisa muito parecida com o que a gente estava olhando antes aqui nesse desenho, só que em outro plano, né? A gente está vendo um avião de lado aqui, a asa de lado, aqui a gente está olhando ele pela bunda dele, né? Então, quando a gente inclina a asa para o lado, quando a gente começa a fazer uma curva, a gente também decompõe essa sustentação, certo? Ela continua sendo perpendicular à asa, só que a gente decompõe ela também em uma componente, eita, em uma componente vertical e uma componente horizontal, ou uma, que seria a força centrípeta, né? Força centrípeta. Então o que acontece? Quando a gente entorta a nossa sustentação, ela fica na diagonal. E aí o que acontece? Quem vai manter a gente no ar, quem vai manter a nossa altitude, vai ser só a componente vertical, tá? E ela vai ser obviamente menor do que o que era antes, né? Porque agora ela se dividiu, né? A total ela se dividiu nessas duas. Então, a primeira coisa é que o avião vai tender sempre a perder poder de subida, ele vai tender a perder altitude. Se você tiver trimado, se você tiver entrando na curva em um voo nivelado, perfeito, você vai começar a perder altitude. E se você tiver entrando numa curva em subida, você vai subir menos, tá? Você vai perder poder de subida. Então, vou desenhar. E essa outra componente, né, da força centrípeta, ela é a que faz, que mantém a gente na curva, né? Então, deixa eu desenhar mais uma coisa aqui para vocês, ó, para que vocês entendam. Porque é o seguinte, ó. Vamos dizer aqui, a gente já viu que não é exatamente isso, mas para uma simplificação. Aqui, vamos dizer que a sustentação é exatamente igual ao peso, tá? E aqui esse avião ele entra em uma curva logo após. O peso do avião continua o mesmo. A sustentação total ela também continua a mesma, a setinha azul. Só que agora a direção dela, que está segurando o peso, é só essa componente vertical. É só essa parte verde. Tá vendo? Então a tendência do avião vai ser perder altitude, beleza? E aqui essa componente amarela aqui, a componente da força centrípeta, quanto maior, como que é, quanto maior for ela, mais fechada vai ser a nossa curva e
mais a gente perde componente vertical. Então, como que a gente aumenta essa componente amarela, ó? Quer ver como que vai ser? Como que a gente faz uma curva mais apertada, gente? É meio óbvio, né? A gente inclina mais a asa, tá? Então, ó, por exemplo, agora para ficar certinho, conforme o nosso novo exemplo, ó, a gente coloca uma curvona agora. E ainda por cima, ainda tem aquele mesmo peso exatamente. Então a gente vai perder mais altitude ainda, a gente vai perder mais capacidade de subida ainda, tá bom? Então quando a gente faz uma curva, a gente tem, né, duas opções, tá? Ou a gente aceita essa perda de altitude e a gente mantém a nossa velocidade. Lembra que a gente falou? A velocidade é o mais importante, porque a velocidade é o que garante o controle da aeronave pra gente. Às vezes a gente está fazendo uma curva e às vezes a gente quer mesmo perder a altitude. A gente está querendo descer para a pista, entendeu? E a gente quer perder a altitude. Beleza, tudo bem. É uma situação, né? E ela é a mais, tirando o fato de você estar perdendo altitude, mas se é uma coisa intencional, ela é a mais segura, tá? Por quê? Porque quando você aceita a sua perda de altitude e você não quer segurar essa sua altitude, você não perde velocidade, né? E qual que é a outra opção? É quando a gente não quer, a gente não pode perder velocidade, tá? A gente vai precisar pelo menos igualar esse peso aqui, né? Pelo menos a gente precisa igualar esse peso. Como que a gente pode fazer isso, gente? A gente puxa o manche para trás, a gente dá mais ângulo de ataque, a gente torna o efeito de criar sustentação mais violento, a gente aumenta o ângulo de ataque, tá? E o que que isso faz? Isso faz com que a gente aumente isto aqui, a gente aumente a nossa sustentação total, tá bom? Então a gente puxou para trás o manche e isso, consequentemente, vai fazer com que aumente as duas componentes, tá vendo? Então agora que essa componente aqui se igualou ao peso, a gente vai manter, pelo menos manter a nossa altitude. Se a gente aumentar muito ela, pode ser que a gente até suba, tá bom? Pode ser que isso daqui aumente até superar o peso e que a gente consiga subir em uma curva. É raro, mas tem situações que nós vamos ter que fazer isso, tá? É... E, consequentemente, também vai aumentar isso aqui, tá? Vai aumentar também essa componente. Então, a gente só consegue mexer com os nossos controles, a gente só consegue influenciar diretamente, aumentar ou diminuir essa componente da sustentação total, né? Da resultante aerodinâmica da sustentação. A gente não consegue mexer individualmente em um ou em outro, né? A gente consegue, na verdade, assim, a gente consegue, né? A gente consegue mexer nessas duas, mudando o ângulo da curva, né? Se a gente, por exemplo, faz isso aqui, né? Quando a gente volta, né? Ou quando a gente volta a inclinação da curva para uma inclinação um pouco menor. Pera aí, deixa eu colocar mais certinho aqui, hein? Não, tá muito.
quando a gente volta para uma inclinação um pouco menor, a gente começa a jogar mais dessa sustentação para o componente vertical e a gente tira ela do componente centrípeto, né? Então a gente tem essas duas formas, né, da gente manter a altitude. Ou a gente diminui o ângulo da nossa curva, ou a gente aumenta o nosso ângulo de ataque, tá? E qual que é o problema da gente aumentar o nosso ângulo de ataque em curva, né? Quando a gente aumenta essa força resultante aqui total para que a gente consiga manter a altitude. Voltando aqui no que a gente conversou no vídeo anterior, a gente cria um arrasto, né? A gente começa a perder velocidade na nossa curva, tá bom? Então, quando a gente, com o mesmo ângulo de curva, vamos lá, hein? Vamos apagando. E aí a gente, para corresponder à situação que a gente está debatendo. Quando a gente quando a gente quer fazer aquela situação onde não podemos diminuir o ângulo da curva, né? A gente precisa, por algum motivo, manter esse ângulo de inclinação, para a gente poder manter a altitude. E aí a gente aumenta o ângulo de ataque para aumentar os dois aqui. Qual que é a penalidade que a natureza impõe pra gente? Arrasto, né, gente? A gente tá aumentando o ângulo de ataque, a gente tá aumentando o arrasto, a nossa velocidade vai começar a cair, tá? A gente tá gastando ela pra manter isso, beleza? E aí, quando a nossa velocidade está caindo, para impedir que a nossa velocidade caia, a gente vai precisar aumentar a potência do motor. A gente vai precisar aumentar a nossa potência para manter a nossa velocidade. Então, primeiro, a gente puxa o manche do avião para trás, a gente dá ângulo de ataque. Isso vai segurar a nossa altitude, vai aumentar a nossa resultante e, consequentemente, vai aumentar a nossa componente vertical. Isso vai manter ou até aumentar a nossa altitude, mas em contrapartida, por causa do arrasto que a gente ganha ao aumentar o ângulo de ataque, a nossa velocidade vai cair. E para segurar essa queda de velocidade, para a gente não estolar, a gente precisa aumentar a nossa potência. Só que é claro que isso só vai funcionar até, né, o avião chegar na potência máxima dele. A potência do motor não é infinita, tá? Então, se a gente fizer isso com uma curva muito inclinada, pode ser que nem com a potência máxima a gente consiga conter, né, a perda de velocidade, beleza? E, pessoal, uma outra coisa, as curvas, elas aumentam a força G do avião. E a gente não conversou disso, vamos conversar disso um pouco. O que é a força G, tá? E por que ela é importante? A força G, né, ela é a sustentação que o avião produz, a mesma sustentação da fórmula lá.
dividida pelo peso do avião, tá? Então, quando a gente está em uma situação de em que de voo nivelado, em que a sustentação é praticamente igual o peso, né? A gente viu, não é exatamente igual, né? Mas é quase igual, é muito próximo, tá? A gente vai estar voando em uma condição de 1G, porque uma é igual a outra, 3 dividido por 3 é igual a 1, por exemplo, usando valores irreais, tá? Então, quando a gente aumenta, veja bem, e essa sustentação que eu estou dizendo é a sustentação total, tá bom? É essa aqui, é a em azul. Então, em uma curva, por mais que elas estejam iguais, por mais que eu esteja mantendo a nossa altitude, como a gente está falando dessa aqui, ela vai ser maior que o peso da aeronave. Então a gente vai estar em uma condição maior que 1G quando a gente está fazendo qualquer curva que a gente esteja mantendo velocidade. Aliás, que a gente esteja mantendo altitude, tá? Quando a gente está mantendo a altitude e que a gente está forçando, aumentando essa sustentação aqui de tal forma que a gente tenha que manter essa componente vertical igual ao peso, vai ser uma condição de voo maior que 1G. Se a gente não tiver mantendo a altitude, ela ainda vai ser maior que 1G, né? Mas ela vai aumentar menos, vai ser uma coisa mais próxima de 1G, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma curva aqui, mas eu não preciso manter a altitude. Eu quero fazer uma curva para, tô fazendo uma curva pro pouso, entendeu? Então que a gente a gente quer descer, né? A gente quer uma razão de descida controlada. Então a gente não vai aumentar tanto essa essa sustentação aqui, entende? E a gente pode aceitar que o peso seja um pouco maior que essa componente vertical, tá bom? Então a gente está numa situação, por exemplo, assim, que o peso é um pouco maior que a nossa componente vertical. Perceba que a resultante ela ainda vai provavelmente ser maior do que o peso da aeronave, mas ele vai ser mais próximo. Então, se aqui, por exemplo, naquela situação lá, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Se aquela situação lá é 2G, aquela situação anterior que a gente estava mantendo a altitude, essa situação aqui vai ser, por exemplo, 1,3G. Tá vendo? E por que isso é importante, pessoal? Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Eu peguei de um site aqui porque é mais fácil pra gente ver, tá? Isso funciona para todos os aviões, tá bom? Aqui é uma tabela com relação à inclinação da curva com 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 60 graus, 50, 60, 70, 80 e 90 graus, tá? E aqui o G, que as aeronaves pegam. Isso é geral, isso é uma regra aerodinâmica, tá? Então a gente consegue ver que aqui, uma curva de 10 graus de inclinação, se a gente estiver mantendo a altitude, a gente vai ter quase nada acima de 1G, pouquíssima coisa. 20 graus, aí já vai aumentando. 30 graus, aumenta um pouquinho.
40 graus já dá aí quase 1,5. 50 graus, um pouco mais de 1,5. 60 graus é 2G, tá bom? Para todos os aviões, para qualquer coisa, uma curva de 60 graus sempre vai representar 2G de força, duas gravidades de força que o avião está exercendo. Se a gente fizer uma curva de 60 graus mantendo a nossa altitude, a gente vai ter 2Gs. E aí você pode perceber que quando a inclinação é pequena, o fator G do avião, né, o fator carga do avião, ele não sobe tanto. Mas a partir aqui dos 40, 50, 60, a partir dos 60 aumenta-se exponencialmente o fator carga do avião, né? A força G que o avião exerce. Então, por exemplo, se você fizer uma curva de 80G, de 80 graus, você vai ter 5,5G. Se você fizer uma curva de 80 graus, mantendo sua altitude, coisa de caça, entendeu? Se você fizer isso num avião da aviação geral, todos eles quebram. Tipo, ele vai se despedaçar, ele não vai aguentar essa força G. E a 90 graus é infinito, entendeu? Ela tende ao infinito, a força G. É impossível de você fazer uma curva de 90 graus de inclinação mantendo a sua altitude. Não é nem que o avião vai quebrar, ele não consegue, tá? É impossível. Você pode ver que ele nem encontra, tá? Quando você vê uma curva que parece que é de 90 graus em algum vídeo, alguma coisa, primeiro que normalmente ela não mantém a altitude, ela desliza um pouquinho para baixo, nem que for um pouco. E segundo que ela normalmente não é de 90 graus, tá? Ela parece que é, mas na verdade ela é tipo de 80, né? 80 e poucos graus, tá? Ela não é realmente uma curva de 90 graus. Por, porque, ó, vamos desenhar aqui uma coisa. Como que é a dinâmica? Se você tá com uma curva de 90 graus aqui, isso daqui é um avião numa faca, a gente chama de faca. Isso. Não, pera aí. Aqui em vermelho eu vou colocar para onde que aponta a nossa sustentação. Vamos fingir que a curva é para a direita. Aqui. A nossa sustentação aponta para cá. Beleza? A sustentação total. A força centrípeta do avião vai apontar para baixo. Exatamente para baixo. Tá vendo? E a componente vertical, que não é vertical mais, vai apontar para a mesma direção que tá a... Epa, porra. Bom, ela vai apontar para a mesma direção que tá a sustentação, entende? Então, nada vai segurar o avião para cima. Ele vai... É impossível. É aerodinamicamente impossível você fazer uma curva de 90 graus mantendo a sua altitude. Totalmente impossível não é, mas você vai estar usando os pedais da aeronave, você vai estar utilizando outros comandos que não são feitos para isso, né? Existem algumas formas de dar a ilusão de que isso está acontecendo e por isso que é uma acrobacia legal, né, de se ver, mas não é bem isso que está acontecendo. Tem outras coisas lá que dão a ilusão de que essa curva é de 90 graus, de que se está mantendo realmente a altitude, mas não está, né? Sempre tem alguma coisinha, tá?
Um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês aqui, ele explica mais ou menos o que a gente, aqui ó, o vetor, a decomposição do vetor de sustentação vai diminuindo com a inclinação, exatamente isso que a gente comentou, né? E aqui, falando em fator G, né, mostra aqui uma tabela o quanto que a sua velocidade de stall vai aumentar em curva, né? Então, ó, aqui a gente viu que 10 graus, 20 graus, 30 graus é 1, alguma coisa G, 60 graus é 2G. Aqui, em 60 graus, você pode tirar esse 60 e colocar 2G, né? E colocar tudo isso em G. Eu prefiro fazer assim, mas fique à vontade. Depois eu falo por que eu prefiro pensar em G. Então aqui o que que diz? Uma curva de 2G aumenta a nossa velocidade de stall em 40%. Então você pega aquela velocidade de stall que está lá mostrada no velocímetro da sua aeronave, do seu aviãozinho, e você aumenta ela em 40% quando você tiver em 60 graus. Você vai ver, a gente pode fazer isso a hora que a gente for para o simulador, você vai ver que é um aumento muito, muito grande, tá? É muito grande. Fica, né, quando você coloca ver isso fisicamente lá no velocímetro, você vê que ela avança, um curso muito grande, né? E isso não é publicado lá, não é mostrado para você direto nos seus instrumentos, né, de voo. Aquilo lá só vale quando a gente está voando em 1G, certo? Aqui você pode ver, ó, que mais ou menos em 45 graus ela aumenta 20%, tá? Também é um valor bom, 45, 20%, ó. 45 aqui vai dar um 1,5G mais ou menos, não dá exatamente isso. E para vocês verem o quanto que isso é sério, pessoal, aqui ó, uma foto de algum manual de aeronave. A maioria dos manuais hoje em dia publica, tá? Ó, quanto que é a velocidade de stall para cada ângulo e para cada flap, tá vendo? Ó? Então, ó, com um bank de 0, né? Com flap 3, a velocidade de stall vai ser 81. Com flap full vai ser 77. Com um bank de 15, né, com uma inclinação de 15 graus, com flap 3 vai ser 82, pouquíssima coisa, aumentou um nó. A gente consegue perceber a tendência, ó, como que conforme a gente aumenta a inclinação, a velocidade de stall aumenta muito, e com cada configuração de flap, tá, pessoal? E isso mostra com e essas tabelas, tem várias tabelas dessas nos manuais, tá? E cada uma com uma configuração. Então essa daqui é com pro peso máximo de decolagem e com o trem de pouso recolhido e o flap up. E essa daqui é em configuração de pouso, ó, no peso máximo de pouso, que é menor que o peso máximo de decolagem. Essa é com o peso máximo de pouso, com o trem de pouso abaixado e com o flap 3 ou full, né? Então, hoje em dia, e antigamente também para aeronaves mais complexas, a gente tem todas essas informações no manual, tá? Mas aeronaves mais antigas, aeronaves mais bostinhas, assim por dizer, né? Aeronaves lá da década de 60, 70, até da década de 80, da aviação geral, muitas não tem, tá?
naquela época não era obrigado a fabricante dar uma série de informações no manual e o piloto ficava no escuro, tá? Com relação a isso, você tinha que calcular isso aqui de alguma forma, entendeu? E uma porcaria, né? Isso causou muito acidente já. Então, só para vocês saberem, tá? Uma informação legal. E então a gente viu que é muito importante, né, para nossa velocidade de stall, né, o quantos Gs que a gente está puxando no avião. E também tem uma informação que é óbvia, né? Não sei se é óbvia, para mim mas como vocês estão começando, pessoal, às vezes eu esqueço, a fuselagem ela tem um limite duro de quantos Gs você pode puxar no avião antes dela quebrar. Se você puxar muito G no avião, ele se desfaz no céu. Ele, né, é morte na certa, pessoal. Então é muito importante essa informação, tá? É, e é bom que vocês saibam dela, tá? Então é isso, vamos lá pro simulador que acho que a gente falou demais já, tá? Então a gente vai mostrar algumas curvas, vamos lá. Então, sem enrolação, a gente vai decolar. Estamos em Natal ainda, mesmo lugar. Mesmíssimo lugar. A gente vai subir, eu vou demonstrar umas curvas. Vou acelerar o tempo aqui. Subir mais rápido. Subir aqui para 6.000. Então beleza, pessoal. Uma coisa que eu ia mostrar para vocês antes, que é bom de eu mostrar. Aqui no painel do G1000, e eu acho que tem aqui também, não tem? Tem um analógico aqui também. Aqui tem uma coisa que aqui não tem que eu queria mostrar para vocês. Tá, vamos começar aqui no painel do G1000. Aqui no painel do G1000 a gente tem algumas marcações, tá? E eles são os ângulos, né, da nossa curva. Então, ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus, esse daqui, 60 graus, tá? A gente pode, aqui ó, esses daqui são 30 em 30, então ó, 30, 60. Esses daqui são só, né, seria de 10 em 10.
Mas tem esse daqui que é de 45, que ele é o sozinho aqui, tá? Então 10, 20, 30, 45, 60, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também aqui, ó, no tradicional, mesma coisa. 10, 20, 30. Epa. Acho que esse não tem o de 45, tá? É só 60. 30, 60. 45 graus ficaria aqui, tá? Então é isso, pessoal. O que mais? Vou mostrar o Turn Bank pra vocês. Só pra eu deixar certinho aqui. Vou mostrar o Turn Bank pra vocês. Pessoal, preste atenção que vai ter um negócio rosa aqui abrindo, hein? Vou soltar a simulação. Conforme eu viro, tá vendo a coisinha rosa? Isso daqui indica pra gente quantos graus por segundo tem a nossa curva, tá bom? Então, ó, a gente tem o que a gente chama de uma curva padrão. O que é uma curva padrão na aviação, pessoal? No voo visual vocês não vão usar tanto isso. Vai usar mais no voo por instrumento, mas é importante de saber. A curva padrão da aviação civil ela é uma curva de 360 graus, então a gente dá um 360 no avião em 2 minutos, tá? O que quer dizer que a gente faz um 180 em 1 minuto, tá? E essa é a curva padrão, tá? E tem a curva meio padrão, que às vezes a gente usa mais no IFR. E aqui também, ó. Quando a gente está fazendo a curva, essa linha rosa, ela representa quantos graus por segundo que é, né? No caso aqui, se você for fazer a conta, né? 360 graus em 2 minutos vai ser 3 graus por segundo, tá? 3 graus por segundo, é isso aí mesmo. Vai ser 360 por 2, vai ser 108, aliás, 360 por 120, né? 360 por 120, 2 graus por segundo, tá? 2 graus por segundo. Aqui, ó. Pronto. Acabou, sem drama. 360 dividido por 120. 3 graus por segundo. Isso. E então aqui, ó, a curva que a gente tá fazendo é uma curva exatamente padrão, ó. Essa marquinha aqui é a marca da curva padrão de 3 graus por segundo. Essa marquinha aqui no meio, essa daqui na metade é a curva meio padrão, que vai ser 1,5 grau por segundo, tá? Então vou mostrar para vocês melhor. Se eu aqui, ó, tá vendo, ó, quando ele extrapola assim, ele tem um momento que a gente só sabe assim, ó, bom, tá mais do que o padrão, tá? Isso aqui ele não te dá nenhum dado, tá? E aqui a gente pode colocar uma meio padrão. Vamos fazer uma meio padrão para vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui seria uma curva meio padrão. Agora atenção, pessoal. Muita atenção, pessoal. Se a curva ela é padrão, se ela é meio padrão, tanto de graus por segundo que essa curva faz, ela não tem a ver
diretamente com o ângulo mesmo da curva, tá bom? Isso são coisas diferentes, tá? Por quê? Porque se eu fizer uma curva, é, né, por exemplo, uma curva com uma velocidade muito baixa, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Notem que agora a gente tá, vamos colocar uma curva padrão, ó. Uma curva padrãozinha, hein? Ó, marquem aí, pessoal. A 107 nós, a curva padrão, ela dá certinho um pouquinho mais de 20 graus, tá? Agora eu vou diminuir a velocidade. Vou ficar bem devagarinho. Setenta e cinco. Agora reparem, hein? Isso, ó. Agora reparem, pessoal. Vamos ver quanto de inclinação que dá uma curva padrão agora, hein? Ó, ficou até um pouco mais que a padrão, ó. Mas, ó, já deu menos de 20 graus. Então, quanto mais devagar você tá, mais rápido você gira, tá? Então, para cada ângulo, entende? Como a gente costuma fazer, né, na aviação, a gente não usa o ângulo da curva em cartas, em procedimentos que a gente vai fazer. O ângulo é irrelevante, é o ângulo que você precisar dar para que você chegue numa curva padrão ou meio padrão, tá? O que importa mais é se a curva é padrão ou meio padrão, tá bom? Isso principalmente no voo IFR. Uma outra coisa é que a gente, principalmente no voo por instrumentos, tá? Que não é do que a gente está falando. Mas no voo por instrumentos a gente mantém as nossas curvas em no máximo 30 graus, ou a padrão, o que vier primeiro. Até 45 graus já tá estourando, entendeu? 45 graus quando você tá voando por instrumento já é uma coisa muito apertada, tá? 60 graus você já tá em uma atitude anormal na prática, tá? No voo visual é mais comum de você ter curvas de até 60 graus, mas isso é uma coisa muito agressiva, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês uma curva de 60 graus para vocês verem e a gente começa a falar mesmo de como controlar o avião nas curvas, tá? Vamos fazer uma curva de 60 graus para vocês verem. Olha o que é uma curva de 60 graus, galera, ó. Ó, isso é 45. E isso aqui é 60 graus, gente. É muita coisa, tá? É muita curva. É muita curva mesmo, tá? É muito agressivo. Não tem por que vocês ficarem fazendo curva de 60 graus. Se vocês forem fazer o treinamento de verdade, né, de piloto, eles vão pedir para você fazer, para você manter a altitude, para você fazer isso tudo. Mas assim, quando você for voar, cara, nunca mais você vai fazer.
muito, é uma grande burrice de você fazer isso, tá? Mas vamos lá. Então, como que a gente controla o avião na curva? Pessoal, lembra do que a gente falou? A gente vai perder nossa capacidade, um pouco de capacidade ascensional, então quer dizer, ou a gente vai subir menos, ou a gente vai perder altitude, tá? A gente vai sair prejudicado nessa situação. Então, o que acontece na curva? Vamos estabilizar o avião num voo reto e nivelado aqui qualquer. Vamos manter aqui, ó. Seis mil e eu vou querer manter uns 80 nós, vamos dizer assim. Aqui a gente deve acabar com uns 80 nós. Aqui, ó, 80 nós, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o avião em uma curva. O avião está trimado para 80 nós, 2000 RPM. Vou colocar o avião em uma curva de... Vamos pôr ele numa curva de 20 graus, pra gente ver o que acontece. Não vou, eu só vou mexer no aileron, só no controle da asa dele, tá? Não vou segurar a altitude, vamos deixar ele perder a altitude. Então a gente tá com ele estabilizado em 80 nós, tá? Ó, a gente vai chegar aqui pro lado, 20 graus, bem aqui. E vamos ver como que ele se comporta. Ó, ele começa a perder a altitude, porque a gente está perdendo sustentação vertical. Ele passou um pouco dos 80, aí ele começa a querer subir, tá vendo? Aí ele começa a querer cair de novo. Aqui, ó, mas aqui ele passou de 30, tá vendo, ó? Ele passou de 30, eu não fiquei esperto. Ó, ele tava trimado pra manter 80, hein? Vou manter ele cravadinho aqui, ó, hein? Vamos ver que velocidade que ele vai manter. Aqui, ó. Igualzinho. Igualzinho aconteceu com o voo nivelado, né? A gente deixa ele se estabilizar na velocidade que a gente setou para ele, que ele tá trimado, ele vai ficar mais ou menos lá perto. Só que o que acontece?
É, conforme a gente inclina ele, a velocidade que a gente setou para ele passa a não funcionar mais. A velocidade que a gente trimou para ele, quanto mais a gente inclina, maior ela fica, né? Mesmo sem a gente ter mexido nela. Eu trimei ele para manter 80, agora ele está mantendo 85, né? E eu tô cravando aqui, ele chegou até a passar disso, ó. Vamos tirar a prova para você ver. A gente não mexeu a gente não segurou a velocidade, a gente tá deixando ele perder, a gente não segurou a altitude, a gente tá deixando ele perder a altitude dele naturalmente, tá bom? Não estamos segurando, ou seja, a gente tá mais ou menos aí mais próximo do 1G, né? A nossa velocidade de stall não está tão mais alta assim, que a gente não está dando ângulo de ataque, a gente não está segurando velocidade. Vamos nivelar ele agora para tirar a prova aqui. Eu lembro que a gente estava com 2000, agora a gente está com 2050, 2030. O normal dele, vamos deixar com 2000 de novo, igual tava, ó. E aqui em voo nivelado, olha que coisa, ó, ele não tô mexendo em nada, hein? Tudo zerado aqui. Ele vai manter 80 nós. Quer ver, ó? Aqui, ó, ele caiu, ele já buscou 80 de novo, mas quando ele tava em curva, ele tava buscando 85. Tava buscando uma velocidade maior. É normal isso. Tá, ó, tá vendo? Tá bem trimado para 80. Agora vamos ver aqui, ó, pro lado direito agora com 45 graus. O que que ele vai buscar, hein? Ó, olha como ele acelerou, ó. Acelerou para 120. Aí passou e começa a subir. E aí a velocidade começa a... Agora a velocidade vai subir de novo, ó. Tá vendo? Ele começou a descer. E aí vai buscar aquele 120 lá. Vamos ver se vai chegar a 120, porque ele vai ficando cada vez mais estável. Agora, ó, foi, já buscou 111. Agora ele vai começar a subir, hein? Vai começar a subir e a velocidade vai começar a cair. Eu tô mantendo ele aqui, ó. Não estou puxando o avião para cima, eu tô deixando ele cair naturalmente. Percebe, pessoal, que a nossa velocidade trimada de estabilidade, conforme a gente inclina o avião, ela aumenta sem o nosso comando. Essa velocidade que a gente trima o avião, ela só serve para quando a gente está em voo reto, tá bom? Na verdade, ela serve para tudo. Eu consigo trimar o avião para, ó, eu vou querer deixar o avião com 80 nós agora, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Para isso, eu vou reduzir o motor. Vou manter ele aqui, só que eu vou puxar ele. Aí eu vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar.
Ó, tá estabilizado com 80, pessoal. Ó, tá quase tudo zero. Só tô mantendo, dando um tequinho aqui no aileron para manter os 45 graus. Percebe, pessoal? Só que aí agora quando eu volto ele pro voo nivelado, vamos ver qual velocidade que ele vai querer buscar. Aqui, ó, vai querer buscar uma velocidade muito menor, ó. Tô mantendo o mesmo motor, ó. E ele vai até... Vamos ver qual velocidade que ele vai se estabilizar aqui. O que que vai ser, ó, a velocidade. Tirei todo o motor só para deixar ele naturalmente buscar, pra gente ver essa diferença aqui. O que eu não mudei é o flap. O flap tá o mesmo, tá? Ele tá sem flap, o avião. A gente vai deixar ele se estabilizar aqui, o nosso aviãozinho, tá? Vamos dar uma ajuda para ele se estabilizar aqui. Ver o que que ele faz. Aqui, ó, 55, 50 e alguma coisa. Em curva, ele tava trimado pra... Ele tava trimado pra 80 em curva. Tá certo? Vamos tirar a prova aqui, ó. Vamos por ele pra subir. Que ele deve, então, também subir com 50 e pouco, 55, 56, vamos ver. Pouca diferença, gente. Mas vocês perceberam a grande diferença que faz na nossa estabilidade? Faz bastante diferença. Então, beleza. Como que então como que a gente faz para manter a nossa altitude nas curvas, né? De uma forma bem básica, pessoal. Isso eu vou falar em um outro vídeo. Quando a gente está fazendo as curvas em velocidades mais altas, leia-se velocidades mais altas acima da velocidade de planeio, tá? Normalmente a velocidade de planeio, quando você está controlando o avião, ela é meio que um marco, porque ela é a velocidade que o avião cria menos arrasto, tá? Então acima disso, diga-se acima aí de 68, para tudo, não só para as curvas. A gente tende, não é se vocês fizerem o inverso também vai dar certo, tá? Só não é o mais eficiente. A gente tende a controlar a nossa altitude com o comando de nariz do manche, entendeu? A nossa altitude a gente vai controlar aqui, ó. Pum, pum, pum.
Isso é muito bom para controlar a altitude, e a nossa velocidade a gente controla com o motor, tá bom? Então precisamos perder velocidade, precisamos ganhar velocidade, beleza? Então vamos fazer então uma curva aqui a título de exemplo, uma curva de 45 graus, mantendo 90 nós, tá? A gente vai manter aqui 4.500. Vamos subir para os 4.500. E vamos lá, mantendo a nossa altitude, não vamos perder aqui. E aí começou. Vamos lá, hein? 45 graus. Ó, estamos ficando rápido. Tira motor, puxa pra cima. Estamos ficando, ó, tá vendo? Sempre, ó, cross checando. Tá vendo, ó? Sempre. Ó, ficamos rápido demais. Tira motor, não deixa cair. A gente usa o... Ficamos devagar demais, dá motor, não deixa cair. Tá vendo? Sempre cross checando. Aqui, ó, sem perder a inclinação. Não vamos deixar cair. Opa. E é isso, pessoal. Então, quanto mais inclinada a curva, mais difícil é de você fazer isso, de você manter, tá? Uma curva de alta inclinação não é um bom negócio, tá, pessoal? Quando você tá voando, realmente não é um bom negócio. No simulador é mais difícil também que na vida real, porque no simulador tudo é muito sensível, tá? Você tá tendo que fazer uns movimentos muito pequenininhos. No avião de verdade é mais fácil. Mas nem no avião de verdade, aqui ó, essas curvas de 60 e 45 graus, cara, só quando não tiver outra alternativa. Normalmente você não vai querer passar de 30 graus de curva, porque a de 45 e a de 60 já começa a ficar meio ruim já a situação, tá? Então é isso, eu acho, pessoal. Será que eu esqueci de alguma coisa? Ah, eu vou mostrar pra vocês se eu consigo fazer um stall em curva, tá? Então a gente vai fazer uma curva de 60 graus e vamos tentar estolar, ver em que velocidade que a gente estola, hein? Tô mantendo os 4.500, não tô dando motor. Nossa, tô dando stick full, hein? Stick full. Caramba, cara. Não tô estolado, não. Agora eu tô. Mas esse simulador ele não tá muito realista com relação a isso não, tá? De fato não está, porque é aquilo lá, estaria 40% maior a nossa velocidade de stall. Então se a nossa velocidade de stall, se ela é aqui nesse avião, deixa eu ver quanto que ela é, que eu esqueci de cabeça.
vai ser 48, alguma coisa assim. Se ela tá 40% maior, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela estaria 16 nós maior. Então a gente instalaria tipo a uns 60 nós, 60 e poucos, e não a 48. A gente deveria ter estolado, tá bom? Então não tem o menor sentido que acabou de acontecer, tá? Vamos voltar para o aeroporto. Vamos colocar no piloto automático. Até é bom para vocês verem. Então como que é o piloto automático? A gente vem aqui, a gente clica em FD, a gente liga o nosso Flight Director, AP, clica em HDG, no nosso modo Heading, que aí o avião vai começar a seguir essa coisinha azul aqui para onde a gente mandar, e a gente clica no modo para subir, a gente vai clicar no modo FLC. A gente vem aqui em Nose Up, onde que fica nesse aqui, Nose Up. A gente tá vendo aqui em cima que a gente tá selecionando, isso daqui seleciona a velocidade que a gente quer subir até a nossa velocidade selecionada aqui nesse box, tá vendo? Então aí agora tá tudo ligado e o avião simplesmente segue aquilo que a gente mandar. Então ó, ele vai subir com 75, contanto que eu dê potência para ele fazer isso. O acelerador aqui, a potência do motor ainda é manual, não é o computador que controla, tá? Ele controla só os movimentos do... Vamos ver se a gente consegue ver o movimento do manche aqui, ó. Aqui, ó, no avião de verdade também é assim. Você consegue ver e você consegue, inclusive, interromper o piloto automático se você colocar a mão no manche e começar a mexer com muita força. Ele desacopla automático. Ou se você apertar esse botãozinho vermelho também. Mentira, não sei se é esse botão. Nesse avião aqui é o botãozinho vermelho. Aqui, ó, Autopilot Disconnect. Então é isso, pessoal. Vamos acelerar o tempo aqui para voltar para o aeroporto. Num próximo vídeo mais pra frente, eu espero que vocês tenham entendido as curvas, tá? Tô vendo já tô vendo o aeroporto. Então eu vou selecionar aqui pra gente descer a 1500.
Para a gente descer, a gente usa o modo VS Nose Down. Pedir para ele me descer com menos 500 pés por minuto. E aqui eu controlo o motor, que ele vai controlar a velocidade nesse caso. Quando a gente está com os modos de piloto automático ligados, né, de subida ou de descida, o nosso motor controla diretamente a nossa velocidade. Porque, aliás, minto, tá? O modo de subida, o FLC, o motor vai controlar a nossa razão, tá? Sempre o piloto automático, ele escraviza o avião em cima de um parâmetro, né? Seja, aqui no caso a gente está com o avião escravizado, ou seja, travado em 500 pés por minuto. E não importa o que eu fizer aqui, ó, só para vocês verem, se eu der potência máxima, ele vai continuar descendo a 500 pés por minuto. Ó, agora ele subiu para 300, mas daqui a pouco ele já vai voltar para 500. Ele vai ajustar o nariz do avião para que isso daqui fique 500. Só que a quantidade de motor que eu dou vai mudar a velocidade e ele vai ajustar para isso, entendeu? Então, nos aviões da aviação geral com o piloto automático, normalmente é assim: o motor ele ainda fica a seu cargo e fica meio que um meio a meio, entendeu? Eu vou dar um flap e ele daqui a pouco ele já recalibra, entendeu? Só pra gente conseguir descer com uma velocidade um pouco menor, pra gente não chegar tão perto do aeroporto, que eu acho que a gente calculou errado. Eu vou pedir para ele descer a 800 pés. Vou pedir para ele descer a 1000, vai. A gente já tá bem perto. E a gente tá bem longe ainda. Isso, ó. Assim tá melhor. A gente vai pousar. Vamos pousar nessa pista aqui, vai. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, não tô mexendo em nada agora, em nenhum controle do avião, tá? A gente vai pegar um pouco de distância. Deixa eu só ver qual pista que é essa. Uno, 2, pista número 12. Então eu vou vir aqui. Eu vou voltar. A gente coloca aqui o OBS, a gente usa pra gente selecionar o número manualmente. Vai ser 120. Pronto. A gente pode manter 120, que a gente vai estar bem paralelo com a pista. 120. Aqui vai ser, ele corresponde a isso, tá? Esse box aqui de heading corresponde ao nosso seletor aqui, e esse aqui corresponde a essa setinha. Então 120 é o rumo da pista. A gente está indo para 120, só que a gente não vai pousar na pista 120. A gente vai pousar na pista na pista 12. A gente vai pousar na 30, né? A 30 no caso. Ali, ó, 30. É aquela lá. Estamos chegando na velocidade, aliás, na altitude que a gente selecionou, de 1500.
Estamos mantendo certinho a nossa velocidade de aproximação. Estamos com uma distância boa. Aí a gente está chegando. Para a gente não perder a nossa velocidade, a gente dá o motor pra gente manter o 75. O avião vai trimar ele pra gente. E agora ele vai ficar nivelado com essa altitude. Passamos aqui da cabeceira, então ó, mistura rica. A luz a gente já tá ligada, a gente nunca apagou ela, a gente já pode desativar o piloto automático e reduzindo a nossa velocidade, buscar a nossa velocidade de aproximação. Vamos aproximar com 70. Isso. Vamos já ir virando. E desligar o Flight Director. Aqui a 30 é essa aqui. Aliás, a 12, né? Aqui quando a gente coloca o OBS desse jeito, principalmente no simulador, isso é ótimo, que auxilia a gente a se alinhar com a pista, mesmo a gente não conseguindo ver ela, fica um pouco mais fácil. A gente está um pouquinho fora do eixo. Vamos tentar pousar com o flap full pra gente economizar a pista. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz. A gente não desce na rampa. A gente fica um pouco alto de propósito. Aí a gente abaixa tudo, segura o avião. Pronto, não deu para economizar tanto, errei um pouquinho, mas também não ficou muito longo não, a gente tocou onde a gente tinha que tocar mesmo. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Falou e vou ficar por aqui, até a próxima.